Alguns textos de Apocalipse pode causar uma estranheza, e até as pessoas tentarem interpretar de formas adversas, tá? Por exemplo, você tem esse texto aqui que diz assim, Apocalipse 1:7, né? Ali diz assim: Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então nós vemos aqui que quando Jesus vier sobre as nuvens, todo olho o verá, até quanto os transpassaram. Aí a pessoa pensa assim, então Jesus tem que voltar no momento em que as suas mãos e seus pés foram transpassados, porque isso aconteceu na crucificação, e isso é citado lá no Salmo 22, onde também é citado as vestes de Jesus sendo repartidas e sorte lançada sobre sua túnica, né? E também o clamor dele na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E algumas pessoas podem dizer que Salmos é só cântico. Entenda, o Salmo 22, o Salmo 110 são salmos de Davi, que são cânticos espirituais. Quando Davi fazia os cânticos, ele apresentava esses cânticos ao chefe de cerimônia, né? O cara que fazia os arranjos musicais, e dizia, eu quero que toque esse salmo com cítara, com harpa, né? Ele queria que aquele hino fosse cantado da forma que ele queria. Ele era o rei, então ele queria salmodiar daquela forma, para que aquele salmo fosse bonito e fosse transmitido ao povo, né? Isso daí é uma forma de que, por exemplo, um rei cristão, um rei, no caso judeu, né, queria que o seu reino tivesse aqueles cânticos, né, de fé, para que tivessem força. Então, da mesma forma como Davi recebia aquela inspiração, ele transmitia para que as pessoas pudessem também ter aquela música. É como o cantor hoje tem inspiração para fazer uma música de adoração e faz um CD e transmite, né? E ganha dinheiro com isso, né? Mas no caso ali, o rei Davi queria transmitir toda aquela vontade de adorar a Deus. Ele via que aquilo era certo e transmitia isso para o seu reino, né? E isso traria paz para o seu reino e traria também um amor a Deus. É um serviço que Davi está fazendo a Deus ali. Então, o próprio Jesus, quando fala que Davi, quando ele questiona os fariseus, quem vocês pensam que o Messias é filho? Que o Cristo, né? O Jesus Cristo, o Cristo é o Messias, né? O enviado de Deus. Quem vocês pensam que o Cristo é filho? Aí os fariseus falam de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi, pelo Espírito, lhe chama de Senhor. Isso está lá em Mateus 22:44. Aí Jesus faz uma citação direta do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado de seus pés. Então o próprio Jesus está confirmando que Davi falou pelo Espírito. E se eu não me engano tem um texto, eu sei que tem esse texto, mas não sei se foi Pedro que fala. Pedro fala que Davi era profeta, tá? Era um tipo de profeta, né? Não um profeta escolhido. O próprio João Batista falou que não era profeta, e Jesus falou que ele era muito mais que um profeta, tá? Entendeu? Ele tinha uma representação muito maior. Dos nascidos de mulheres não tinha ninguém maior que João Batista. E como muitos dizem que esse texto do Salmo 110 não se aplica a Jesus, sendo que o próprio Jesus está confirmando isso, como sendo, como Davi lhe chama de Senhor, se Davi lhe chama de Senhor, como pode ele ser seu filho? Então ninguém sabia responder, porque era um mistério aquilo. Ou seja, o Messias, ele não seria um descendente comum de Davi, ele seria desde o tempo da eternidade. Inclusive, a profecia era que o Messias nascesse também em Belém, Efrata, né? Lá em Miqueias 5 diz isso. Ou seja, o Messias tem que nascer em Belém, Efrata. Talvez na época de Davi, aquela cidade teria esse nome Efrata também, ou uma cidade próxima, alguma coisa nesse sentido. Mas foi a mesma cidade que Davi nasceu, o rei Davi nasceu. E o Messias tem que nascer dali. Essas cidades não existem mais desde o primeiro século, né? Mas se houver algum Messias futuro aí, como alguém acredita, ele tem que cumprir essa profecia. Não pode os judeus falarem agora, temos o Messias, ele nasceu aonde? Em qualquer lugar, não pode, né? Ele tem que cumprir a profecia ali. Então, Jesus cumpre, segundo os relatos nossos, ele nasce, né, em Belém, em uma manjedoura,
ele nasce conforme as escrituras, tá? E o que acontece? Nesse texto, Salmo 110, fala que Deus jurou que ele seria sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, o texto está todo conectado a realmente, de fato, apontar para o Messias, e não para qualquer outra pessoa. E os dois senhores desse texto, um é Adonai e outro é Adoni. Um é Yahvé e outro é Adoni. Então, na palavra hebraica, se você usar, você pode usar palavras diferentes, representando coisas diferentes, né? No português seria assim: disse o Senhor, meu Senhor. Mas quem são esses senhores? No hebraico, ele vai mostrar que um é Yahvé e outro é Adoni. Então, no hebraico não tem como deturpar, porque no português aqui disse o Senhor ao meu Senhor, um Senhor estaria com S maiúsculo representando a Deus e outro com S minúsculo representando outra pessoa, tá? Então, disse Yahvé, que é o nome de Deus, o El Shaddai, né? Disse Yahvé ao meu Adoni. Então são dois senhores ali distintos que aparecem nesse texto. Só para concluir isso. E aqui nesse texto, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos trespassaram, a gente tem que entender que na vinda de Cristo, antes de Jesus vir, quando Jesus estiver vindo, ele só vem nas nuvens, e a nuvem é literal, porque disse os anjos que Jesus voltaria da mesma forma que foi. Então, essa vinda de Jesus, que está sendo especificada aqui, e também é especificada por Paulo quando ele fala da ressurreição, e também sobre, lá no Apocalipse, sobre a besta, o falso profeta, o anticristo, né? Sendo lançado no lago de fogo vivo, a besta, o falso profeta, sendo lançado vivo no lago de fogo, que arde em enxofre. Essa literalidade da nuvem é que conecta os textos. Ela é literal. Jesus vai vir em cima de uma nuvem com poder e grande glória, todo olho verá, será uma coisa magnífica. E da mesma forma que os anjos testificaram ele subindo nas nuvens. Foram dois anjos testemunhando que os discípulos estavam vendo Jesus realmente subindo numa nuvem. Tá? Parece impossível, mas para Deus, para Jesus que andou sobre as águas, não é impossível. Então, aqui, todos quantos transpassaram, pode ser, tá? Que a ideia aqui é que antes disso, quando Jesus estiver vindo, os mortos não irão ressuscitar? Se os mortos vão ressuscitar, eles vão tomar o quê? Forma de vida. A mesma forma que a gente tem hoje. O pó vai trazer de volta a vida. Eles vão primeiro ressuscitar da mesma forma que Jesus ressuscitou, no próprio corpo. E possivelmente muitos que transpassaram a Jesus vão ver Jesus. Por quê? Porque ali haviam soldados que estavam cumprindo uma missão. Eles transpassaram Jesus na cruz. Isso não significa que eles foram para o inferno. Então, no momento que for feita a ressurreição ali, muitos daqueles homens que participaram da crucificação estavam fazendo um serviço. Eles, amanhã ou depois, podem ter se convertido ou podem ter vivido uma vida reta, mas aquela era a profissão deles. Eles transpassaram Jesus, mas eles estavam executando uma pena de quem era responsável. E não eles eram responsáveis, entende? Então, eles vão ressuscitar e vão ver. Esses que os transpassaram poderão ver Jesus. E essa profecia acaba se cumprindo. Porque às vezes a pessoa faz um rodeio geral e a profecia é coisa simples. Por exemplo, Jesus tinha que montar num burrinho, né? Ele simplesmente foi lá, pegou um burrinho que ninguém montou, que dizia na profecia dizia... Falei tudo errado aqui. A professora dizia a profecia que ele deveria montar um burrinho, né? Um jumentinho, e ele foi lá e comprou um jumentinho e montou nele. Simples, cumpriu uma profecia. Ele simplesmente sentou no burrinho e veio entrando na cidade, e aí as pessoas não o adoraram, tá? As pessoas adoraram ele. As pessoas simplesmente, elas por elas mesmas, cumpriram a profecia, né? Então mandavam que se calassem. Senhor, manda ele se calar, tipo, que era uma blasfêmia, né? Hosana nas alturas, estavam adorando ele com divindade. E ele fala, se eles se calarem, as pedras clamarão, porque a profecia tem que se cumprir. Não tem como ela não se cumprir. Se eles olhassem para as escrituras, eles iam ver que aquele acontecimento está sim ali. E ali muita gente poderia ter identificado, cara, realmente isso está nas escrituras. Mas esse cara aí
não pode ser aquele, ele não pode estar se colocando como aquele que está vindo nas escrituras, porque que ele é filho de José e de Maria e não estão entre nós os seus irmãos. E o Messias vem da onde? Aí ficava aquela confusão, sabe? Eles não conheciam a história de Jesus, por quê? Porque quando Maria vai para Belém, por conta do censo lá, depois começa a perseguição das crianças, o Herodes começa a matar as crianças, tentando matar Jesus, e Maria foge para o Egito, e depois ela volta, e muita gente não sabia que Jesus nasceu em Belém, porque só quem sabia disso era José e Maria. Então, quando ele volta para uma cidade comum, habitar no meio daquele povo, ninguém sabia de onde Jesus tinha nascido. Então, Deus também não fez questão de mostrar tudo tintim por tintim, não. Aí, na hora da pregação passa até helicóptero aqui, nunca passa um helicóptero, mas o cachorro late, mas é complicado aqui. Então, galera, os transpassaram pode significar isso. A pessoa vai ressuscitar no próprio corpo, depois eles vão, os que estiverem vivos, vão subir juntamente com estes até as nuvens para encontrar e para viver para sempre com o Senhor. Interessante que diz que a morte e o inferno eles serão lançados dentro do lago lago de fogo que arde em enxofre. As especificações do lago de fogo, elas, você vai ver teólogos aí, como o Sabino, que ele fala sobre o inferno na perspectiva do que Jesus fala, do Hades, as comparações que Jesus usa para falar do inferno como um lugar de sofrimento, que é aquele lixão, né? Aí as pessoas ficam nesse argumento, não, que aquilo ali não é inferno, que não vai existir, que aquilo ali é um fogo, que não sei o que. Mas eu nunca vejo eles falarem, tipo o Sabino também não fala, da perspectiva do inferno, do que diz respeito ao lago de fogo que arde em enxofre. As especificações do lago de fogo, que ele arde em enxofre e que ele é a segunda morte, para onde a morte e o inferno serão lançados para dentro. A morte e o inferno que Jesus fala será lançado para dentro desse lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos. No Apocalipse você vai ver Satanás e seus anjos lançados lá. Então, o inferno real de sofrimento final é ali. E onde está a humanidade? Os que não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro foram lançados para dentro do lago de fogo que arde em enxofre e ali serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Essa é a verdade. Vocês estão deturpando um apocalipse. E o cara que não presta atenção nisso fica sendo enganado, porque esses caras só querem notoriedade. Manda esse professor Sabino argumentar sobre o lago de fogo e enxofre. Ele não faz essa argumentação. Ele não faz. Porque vai dizer que parte de fé, de crença, não, está nas escrituras. Está naquilo que a gente acredita. Porque na hora que vai argumentar sobre o que ele quer, ele usa textos de Paulo, de Jesus, de João. Mas quando a gente vai argumentar o que é que a gente quer, ele foge. Então manda o professor Sabino argumentar sobre o lago de fogo que arde em enxofre. Porque ela diz que a besta e os falsos profetas serão lançados lá para dentro. Diz que quando for o dia do julgamento, vão se apresentar diante das pessoas, vão se abrir vários livros, e depois também o livro da vida, as pessoas vão ser julgadas pelos todos aqueles livros das suas obras, e também o livro da vida, e a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, porque a morte e o inferno, elas já existem, elas já são uma espécie de condenação para quem morre sem o Senhor. Dá a entender, tu vê que a palavra morte e inferno, que está sendo lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, são duas palavras diferentes no texto grego. Tá? São duas palavras diferentes. O Novo Testamento está escrito no grego, são duas palavras diferentes. Então você percebe que não se trata da mesma coisa. Aparentemente, assim, se a gente se basear na parábola do rico e de Lázaro, que o rico foi lançado num lugar lá de sofrimento e Lázaro lá no céu, e o rico pedindo uma gotinha de água. Essas parábolas são ensinamentos, são formas de ensinar algo que está além da compreensão humana. Ele não vai ensinar... É tipo assim, você usar uma figura de linguagem para tentar explicar alguma coisa que existe, entende? Como Jesus fez na parada do lixão lá.
Ele usou aquela comparação porque não tem como você dizer como é. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, ele disse que são coisas que não era lícito o homem entender, ou dizer, pronunciar. Não está dentro da capacidade humana, filosófica humana, de compreender. Se fosse trazido essas informações, ia causar uma confusão, até uma nova doutrina. Porque nego faz nova doutrina com pequenas coisas. A guarda de sábado não faz transfusão de sangue, já cria uma nova doutrina doida aí. Então, você percebe que essas coisas inefáveis, elas não podem ser mostradas aqui. E Paulo diz que para que eu não me ensoberbecesse contra essas revelações, me foi dado um espinho na carne. E ele entende que aquilo ali era para aperfeiçoar ele através das lutas, das fraquezas. Porque quando sou fraco, sou forte. Ou seja, Deus teve que. Deu a revelação a ele, mas teve que capacitar ele como homem, né, que era sujeito a soberba, sujeito aos mesmos comportamentos comuns de qualquer pessoa, né? Como diz lá, o profeta estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas orou e uma pequena nuvem deu chuva, orou e a terra parou. O homem sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, as mesmas fraquezas, os mesmos pecados, as mesmas necessidades humanas. Mas mesmo assim, Deus não deixou de usá-lo. Quando ele orou, Deus atendeu, entende? Então, a questão da fisiologia humana, né? Essas questões, e da filosofia também, não atrapalham o plano de Deus, o projeto de Deus. Então, quando esses mortos se apresentarem para ser julgados e não for encontrado no livro da vida, eles vão ser lançados dentro do lago de fogo que arde em enxofre, que é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque eles ressuscitaram. Eles morreram aqui, ressuscitaram no próprio corpo, e agora eles vão passar pela segunda morte. Eles vão ser mortos novamente, só que essa morte agora é eterna. E lá a besta e o falso profeta diz que eles são lançados vivos. Vivos, ou seja, possivelmente dá para entender que eram humanos, tá? Que eram seres humanos. Então não sei como é que funciona essa questão. Eu só sei que quando a pessoa se dá à idolatria e tal, o comportamento dela começa a se tornar totalmente diabólico. Podem se tratar de pessoas até que tenham... se fossem pessoas psicopatas, que não têm a mente... que têm a mente doente, nem poderia ser uma condenação, tá? Eu acho que eles são bem conscientes do que eles estão fazendo. Tá? Porque um psicopata, ele nasce com... Inclusive, tem um cara aí que eliminou toda a sua família, depois ele foi internado no hospício, depois ele se tornou professor de psicologia, de psiquiatria, se tornou um dos melhores e até hoje ele não se arrepende de ter feito aquilo, de ter eliminado seus próprios pais. E como ele vai se arrepender se ele tem uma doença, ele tem um problema? Agora, diz que ele matou a mãe pela forma dela mastigar. Olha que neurose. Eu que não queria estar comendo um hambúrguer do McDonald's perto desse professor, meu Deus do céu. Então, tipo assim, será que ele se curou mesmo? Porque hoje ele é professor e tem gente que teve aula com esse cara aí e nem sabia. Então, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante esse texto, porque ele confunde um pouco, porque em algumas partes aqui, o que é, o que era e o que há de vir, a gente sempre vê que é Jesus, né? Ele era e há de vir, porque ele vai vir sobre as nuvens. Então esse texto dá a entender que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E se ele é citado como alfa e o ômega, ele também é Deus, né? Não o próprio Pai, porque o próprio texto diz que no versículo aqui 1,6 diz que Jesus nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Então, Jesus é um e o Pai é outro. Tanto que Jesus na terra ele fala
vai e diz aos meus irmãos, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa revelação de Apocalipse já está dizendo que Jesus nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus, que é o Deus dele, né? E o seu Pai. Ou seja, a mesma declaração que João ouviu aqui ouviu, né, quando Jesus estava na terra, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, ela permanece em Apocalipse, né? Que ele nos constitui o reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. E no final de tudo, Jesus vai vir e vai entregar o reino ao Pai, né? Isso está em Apocalipse também. Isso mostra que Jesus e Deus são um, mas são pessoas distintas. Eles têm a mesma essência. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João chega a dizer que todas as coisas que foram feitas, tronos, majestade, tronos, tudo que foi feito, nada foi feito sem a presença de Jesus, né? Tudo foi feito por ele e para ele. Para nós só tem um só Deus, pelo qual vêm todas as coisas, e um só Senhor também, pelo qual vêm todas as coisas. Então, as comparações de Jesus com Deus é sempre João apresentando Jesus como um Deus Filho, um Filho unigênito. O próprio texto de João 1, ele começa a falar do Verbo que se fez carne, e depois ele termina no final dizendo que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse lhe revelou. Esse Deus unigênito é Jesus. Foi até um texto que uma muçulmana, uma menina do islamismo tentou dizer que Jesus fala que ninguém viu a Deus e depois Jesus fala que viu a Deus, né? E ela tenta mostrar que o texto de João se contradiz. Ele não tem contradição nenhuma, porque o mesmo primeiro texto que ela pega, ela não entende que o Deus unigênito que está no seio do Pai não é o mesmo Deus que está sendo citado ali. Ninguém jamais viu a Deus. Essa é a declaração de João naquele mesmo texto. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Quem é esse Deus unigênito? Quem é o Filho unigênito de Deus que o João sempre fala? Então, o Deus unigênito, ela deve ter confundido como Deus onipotente. Ela não se atentou que a palavra é unigênito. O Deus unigênito não poderia ser o próprio Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou. Então, o próprio texto do Verbo que se fez carne, que é explicado por João, que esse Verbo é o próprio Jesus, né? E esse texto está aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se João não quisesse explicar nada, ele ia falar assim, no princípio era Deus. E Deus se fez carne. Tipo assim, o próprio Pai se fez carne. Não há nenhum argumento teológico para isso. Aí começa João a falar, ele estava no princípio com Deus. Ué, quem estava no princípio com Deus? O Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava com Deus no princípio? O Verbo. E esse Verbo era quem? Deus. Ou seja, João está apresentando Jesus como Deus, mas não como Deus Pai. Tá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando fala todas as coisas, é tudo que existe. Não há nada fora de tudo, toda a existência, a eternidade, céus, tudo. Não tem. Quando você fala todas as coisas, nada fica de fora. Isso significa que Jesus não foi criado. Isso significa, porque se todas as coisas que existem, que Deus criou, foi feita por intermédio dele, Jesus está presente em toda a criação. É essa a ideia que o texto dá. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Até um padre falou aí uma questão assim interessante, quando Deus cria o homem no sexto dia, né? Parece que é no sexto dia que Jesus morre, morre, né? Aí no sétimo dia descansa, Deus descansou, Jesus descansa no pó, e depois Jesus ressuscita no domingo. Ou seja, que a morte de Jesus ali, ela é a luz para salvar os homens que nasceram ali no sexto dia. Tem uma referência nisso aí. Aí diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Ó, aí começa a falar de João Batista, que foi um homem enviado por Deus, que consta das escrituras como ele sendo a voz do que clama no deserto, chama-se João. O nome dele não é João Batista, porque o nome dele é João, o que batiza, tá? Então por isso que era João Batista, porque muitos batizavam também, não era só João que fazia isso naquela época. Então ele veio testemunhar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ou seja, muita gente já tinha João como um profeta, uma espécie de revelador dos mistérios de Deus, tá? Porque ele veio para isso. Então, quando os fariseus ficavam... Quando Jesus questionou ele se o batismo de João era do céu ou da terra, tipo assim, botou os fariseus em mau lençol, porque sabia que todo o povo admirava João Batista, né, como sendo uma espécie de profeta, tá? Ele mesmo não disse que ele era profeta, ele era a voz do que clama no deserto. Jesus diz que ele é muito mais que um profeta, que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que ele. Quando Jesus fala isso, não quer dizer que ele não nasceu de mãe, mas que o nascimento de Jesus é especial. Ele não nasce ele não nasce de uma relação, uma concepção comum, como nós, pai e mãe. Ele não nasce da vontade da carne, ele nasce da vontade de Deus. Ainda que Maria seja a mãe dele, né? Ele não nasce, ele nasce de forma espetacular, né? E o texto lá de Isaías 9, 6, o texto de Isaías que fala que a virgem conceberá e dará à luz, o texto não diz virgem mesmo, não diz, né? Mas também não diz que a mulher não era virgem, porque na cultura judaica a virgindade era uma coisa comum na época, né? As mulheres casam-se com 12 anos, o homem com 13, então virgindade é uma coisa comum naquela tradição. Então, o texto mostra uma menina, né, onde o Messias ia nascer, e dá toda a ideia de que seja virgem, tá? Dá toda a ideia de que ela seja virgem, tá? Mas não diz exatamente a palavra a virgem dará à luz. Esse texto foi uma adaptação de Mateus, que fala dessa forma. Aí todos quantos receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, se não crer no nome de Jesus, não fizer confissão de fé, não andar com Jesus, você não recebe o poder para ser feito filho de Deus. Que poder é esse? O Espírito Santo, ele vai vir e vai fazer morada em você. É como se Deus e Jesus fizessem morada em você, como isso é dito lá em João, né? Quem vem a mim, de modo algum lançarei fora, eu e o Pai, e estaremos com ele e faremos morada nele. Aí disse isso acerca do Espírito Santo, ao qual iria enviar, tá? A figura do Espírito Santo, mas a Trindade não existe. A palavra Trindade não existe, gente. Mas a Trindade, ela existe, só não existe a palavra, tá? Quando Jesus fala do Paracletos, né, quando Jesus usa as palavras para Espírito Santo, eu rogarei o Pai e ele vos enviará outro Consolador, estará para sempre convosco, ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Aí Paulo fala, o Espírito da verdade, Paulo fala que o Espírito Santo prescruta as coisas de Deus, sonda o coração de Deus. Como é que um ser vai sondar o coração do Eterno se ele não é perfeito, se ele não é luz, se os próprios serafins tampam os olhos diante de Deus? Então, tipo assim, aquele ser que Jesus está proclamando sobre sua vinda, ele é um ser muito importante. Não entristeçais o Espírito Santo, ao qual foste selado. Então, dizer que o Espírito Santo não existe é uma mentira. Não tem como. O Novo Testamento é todo cheio de ideias, os frutos do Espírito Santo, os dons. Aí o cara fala, não, dom de língua é uma linguagem humana. Não é, porque a Bíblia fala que quem ora em língua não entende. Tem que ter o dom da interpretação, ele tem que orar para que se interprete aquilo, aí ele recebe um outro dom para interpretar. Ainda que a pessoa possa te ouvir na linguagem dela, o dom não é uma linguagem humana, tá? Não vai cair uma cartilha do CCIA do céu, até porque o intuito do dom de línguas é edificar o próprio espírito da pessoa. Ele não tem intuito de transmitir uma mensagem em inglês. Essas linguagens, todos falávamos a mesma língua antes.
foi separação de Deus naquela época lá da Torre de Babel, lá que Deus separou as línguas, né? Por conta do pecado humano ali, Deus separou a língua, dividiu as línguas. Então, hoje em dia, cada pessoa fala um idioma diferente em outros países. Mas o dom de língua, ele é um dom do Espírito Santo, o menor dos dons, diz Paulo. Mas se você tem a interpretação para a igreja, quando você consegue interpretar o que é dito para a igreja, para a edificação da igreja, ele se torna semelhante ao dom de profecia. Então, não é uma linguagem humana. Ainda que em algumas manifestações que você viu lá no livro de Atos, elas dão a entender que o Espírito Santo fez uma tradução simultânea para cada um compreender. Compreender o quê? Como que nós ouvimos eles na nossa língua materna dizerem as grandezas de Deus, ou seja, eles estavam vendo aqueles homens adorarem a Deus. Eles estavam ouvindo aqueles homens glorificarem a Deus. Homens que nunca tiveram nenhum compromisso com a lei judaica. Simplesmente eram gentios. E aquilo era o cumprimento de uma profecia, porque nada do que é feito sem cumprimentos de profecia, porque senão se torna coisas estranhas. Então, eles pensaram que aqueles homens estavam embriagados, porque Deus não poderia conceder a gentios que não têm compromisso com a lei poderes de adorá-lo, né? Poderes do céu. Aí Pedro fala, não, eles não estão embriagados, não. Essa hora não é hora de gente ficar bêbada, não. Isso não é comum aqui, né? Isso não é hora de embriaguez. Isso aí é um cumprimento da profecia de Oséias. Dos profetas lá atrás falaram, paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, né? Nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Foi por isso que Jesus falou que não haveria lugar importante para adoração nem em Jerusalém, nem no lugar daquela mulher lá, a mulher que tinha, e que ele fala assim, a mulher lá do poço, né? Vai haver um tempo que nem em Jerusalém, nem em outro lugar vai ser importante, porque Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Não vai estar mais essa conexão com o templo de pedra, né? Não significa que você não possa fazer igrejas, né? Não significa isso. Mas que isso não vai ser o fundamental. Porque na cultura de quando se tem templo, se você destrói um templo, por exemplo, lá, se você destrói um templo numa guerra, alguma coisa assim, isso dá um problema terrível. Se você profanar alguma coisa do templo, né, do judeu lá, dá um problema terrível. Você pode pagar uma pena. Então, a preocupação deles com pedras, né, com tijolo, com edificações, no Novo Testamento não tem isso. Se vierem perseguir a igreja, que destruírem a tua igreja, você não vai querer atacá-los porque eles destruíram paredes, não. Se as vidas das pessoas estão se perdendo, os caras têm mais importância ao templo do que a própria vida, né? Então, porque ali representava a presença de Deus, então eles tinham esse zelo. Mas dos tempos de hoje, Jesus falou que viria esse tempo, que não haveria mais isso, que Deus busca os que o adorem em espírito e verdade. E aí não é religião. Aí não é religião. Aí você pode ver até pessoas como a prostituta Raabe sendo honrada lá no Antigo Testamento e o nome dela sendo constado na Bíblia, mesmo que a Bíblia não conste muito o nome de mulheres, né? Por conta da sociedade opressora da época. E por causa do pecado de Eva lá, o desejo dela passou a ser do marido e o homem passou a dominar sobre a mulher. Não era uma vontade real. Então, todos esses textos criou, né, essa cultura dessa opressão, né, do homem, porque a mulher não estudava, não tinha, era totalmente uma vida submissa ao homem. Depois do Novo Testamento você vai ver questões lá de casamento, de injustiças, que a mulher não conseguia pedir divórcio. Só o homem podia expulsar a mulher de casa, era uma confusão. Então, você percebe que as coisas agora são de forma diferente, né? As coisas são mais modernas, as preocupações hoje, as leis agora são mais flexíveis com as mulheres. Aqui no Ocidente, né? No Oriente continuam algumas coisas. Então, poder ter templo, pode-se ter o templo, mas o templo não é o fundamental na fé. Então, a pessoa que faz o bem em qualquer lugar, ela pode ser vista por Deus. Porque quando a incircuncisão pratica as obras da circuncisão, se torna a circuncisão. Quando a pessoa começa a praticar o bem, ela começa... não é que ganha as coisas por obras, por mérito de obra, não. É porque é como se a pessoa estivesse indicando que quer fazer o certo. E Deus ajuda essas pessoas que querem fazer o certo. Tá?
a Deus ajuda, como lá no caso de Cornélio, né? Acho que é Cornélio, que, que foi enviado Pedro para poder batizar aquela família com o Espírito Santo, porque era uma família que já fazia o bem, mas precisava ter o conhecimento do Espírito Santo para poder fazer o bem na sua totalidade, né? Porque tem gente que pratica o bem, mas vive no adultério. Então, para se livrar dos problemas da carne, você precisa do Espírito Santo, que é o Consolador, que vai orar pelas suas fraquezas e também para te proteger dos ataques do mal. Porque quem faz o bem sofre ataques do mal, né? Então, tipo assim, é como lá em Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. O cara é cantor lá, ele canta música que, pô, que motiva os casamentos, que motiva a vida das pessoas. Ele não é cristão, mas ele tem um dom de trazer uma coisa boa na vida daquelas pessoas. O diabo está satisfeito com isso? Não. Aí você vê como é que morrem esses cantores. Na overdose, os caras não têm proteção, porque eles têm a fraqueza da carne, eles têm um dom que beneficia a humanidade, mas eles têm uma fraqueza na carne que todo ser humano tem, que são os desejos. E a única forma de ter proteção contra isso é ser tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho, Colossenses 1,13. Só que muita gente não conhece a palavra, não é pregada a palavra para ela, ou ela não aceita, ou a palavra não entra no coração mesmo tendo ouvido, e aí o mal vai fazer o quê? Vai destruir aquela vida. Por quê? Porque se a gente for tirado do império das trevas, é porque a gente estava nele. E fomos transportados para o reino do Filho, e Jesus falou que o valente guarda armado os seus despojos. E Jesus é mais valente que ele, mas diz que Satanás é valente e guarda armado. Ou seja, ele está vendo você fazendo o bem, né? Você não está fazendo a vontade do diabo. E se você não tiver proteção espiritual, por isso que você sofre. Aí você vai culpar quem do seu sofrimento? A Deus. Você vai falar assim, caraca, o resultado das coisas boas que eu faço é receber sempre o mal, então eu vou fazer o mal para ver se a coisa anda, porque é assim que o mal quer que você pense. É porque você não tem a proteção do Espírito Santo que intercede pelas suas fraquezas. Ele é um consolador. Ele não vos deixarei só. Enviarei o Espírito Santo, Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Não, o mundo não tem. E se você não quer ser mais do mundo, aceite Jesus. Que aí ele vai tirar você do império das trevas. Deus vai tirar do império das trevas e vai transportar para o reino dele, do Filho. E aí você vai ter proteção espiritual. Selado com o Espírito Santo, propriedade particular de Deus. Leia as Escrituras. Aprenda, não com esses malucos que tem aí, não. Aprenda as Escrituras na sua simplicidade. Não é preciso ser teólogo, não é preciso ser muito sábio para entender as Escrituras. É bem simples. Ela é simples para os simples. Jesus chamou pessoas simples para ser seus discípulos, pessoas simples para ser seus apóstolos, apesar de terem pessoas cultas, como Paulo, tinha também, mas a sua totalidade era de pessoas humildes. Então tem gente que vai chamar a gente de analfabeto funcional, e não importa, a gente não está nem aí para isso. O dom foi dado aos mais simples. Você pode ser um analfabeto, mas se você ouvir a palavra, você consegue transmitir. Você pode não conhecer todas as escrituras da sua teologia, mas o que você sabe já é o suficiente para alimentar as pessoas.